Cresce a dúvida sobre o futuro de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o treinador argentino que é pretendido por vários clubes brasileiros. Bora te atualizar também sobre Yuri Alberto, que está decidido a ficar no Corinthians. Resta saber como é que essa questão financeira será resolvida. Bora te atualizar sobre as últimas do São Paulo, já em território argentino, de olho na final da Sul-Americana. Tem informação importante no Palmeiras. Quando é que o Verdão será campeão nacional? Para completar as últimas do mercado, o vazamento da suposta nova camisa do Galo em tom rosa. Vou falar sobre o Bahia, o Grupo City e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo do esporte. Também queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações para vocês. Nessa quinta-feira tem Vasco e Londrina, jogo com cara de final de campeonato brasileiro da Série B, os dois times brigando pela quarta vaga. Na sexta-feira, jogos no exterior e a partir de sábado, rodada completa do Campeonato Brasileiro. Tô colocando na tela as partidas para você já começar a se preparar para apostar. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Para fazer seu cadastro agora mesmo na 1xBet é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. Tricolor enfrenta o Independente Del Valle no sábado, final da Sul-Americana com o seu uniforme principal. Por decisão da Conmebol, São Paulo atuará, entre aspas, como mandante, apesar do campo neutro, jogo na Argentina, e terá a oportunidade de jogar com o seu uniforme número 1, o tradicional branco com as faixas tricolores. Quero o seu palpite para o jogo, use espaço para comentários para dizer quem se sagra campeão no próximo sábado. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Você deve ter visto imagens da confusão, da treta generalizada entre torcedores da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, e da Mancha Verde. Torcedor palmeirense de 32 anos de idade, que não teve sua identidade revelada, precisou ser transferido de um hospital pequeno de Minas hoje para um hospital maior. Ele segue em estado grave. Outros 13 torcedores, sendo 4 cruzeirenses e 9 palmeirenses, deram entrada em hospitais da região, mas já tiveram alta. Seguindo com o giro de notícias, contar que Gabriel Jesus revelou estar torcendo por Endrick lá da Inglaterra. O Gabriel Jesus escreveu, abre aspas, torço muito por ele, acho que o Palmeiras está fazendo bem de colocá-lo para treinar e de levá-lo para alguns jogos, fecha aspas. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira que o Endrick tem uma possibilidade de ser negociado com o Barcelona em janeiro. O clube espanhol prepara uma investida de 35 milhões de euros por ele ou pelo Vitor Roque, o primeiro clube que, se acertar em relação a essas cifras, vai acabar vendendo o jogador. Seguindo com o giro de notícias, contar que Eduardo Batista não é mais técnico do Atlético Goianiense. O treinador perdeu para o Corinthians por 2-1 nesta quarta-feira e depois de 5 derrotas seguidas no Campeonato Nacional, foi avisado de sua demissão. O Atlético vive fase horrorosa. O Dragão é o penúltimo colocado, 22 pontos, 9 atrás do primeiro time fora do Z4. Para fechar o giro de notícias, contar que Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, não tem seu futuro definido. O contrato termina em 31 de dezembro. O Vasco ainda não o procurou para renovar. Ele havia feito um grande primeiro turno e faz um péssimo segundo turno da Série B. Contar ainda que o Atlético Paranaense vai continuar com a Umbro em 2023, apesar das especulações, inclusive já estão sendo preparadas camisas que serão lançadas no primeiro semestre do próximo ano. E para arrematar, para fechar mesmo, contar que o Ceará anunciou o desligamento do Jael, atacante que ainda não havia estreado na temporada, péssima fase, várias contusões. O Jael havia sido provocado por um torcedor e respondeu que estava contando os dias para deixar o alvinegro. O Ceará se antecipou e acabou rescindindo o contrato. E o Grêmio, por sua vez, não terá candidato da situação na eleição para presidente marcada para outubro. O candidato natural do Romildo Bolzão, Guto Peixoto, anunciou há instantes que desistiu de sua candidatura. Bora falar agora sobre seleção brasileira e Copa do Mundo. Sei que nem todo mundo gosta de Copa e seleção, mas esse tema é importante. Toni Kroos, alemão que participou do 7-1 da Alemanha contra o Brasil na semifinal da Copa de 2014, deu uma entrevista extremamente interessante, classificando o Brasil como grande favorito ao título. Ele não joga mais pela seleção e vai acompanhar como um mero espectador, apesar de seguir como atleta e um dos principais jogadores do Real Madrid. A frase do Toni Kroos é a seguinte, abre aspas, o Brasil é o meu favorito. Está ganhando tudo no momento. E há 3 ou 4 meninos que vejo todos os dias e acho que são muito bons, fecha aspas. Ele se refere a Vinícius Júnior, Rodrigo, Militão e Casemiro, que deixou recentemente o Real Madrid e foi jogar no Manchester United.
Quero aproveitar esse discurso do Tony Kroos e deixar a pergunta: quem é o seu favorito para a Copa do Mundo? Se você tiver uma aposta só, quem seria a sua seleção? A minha, também como Tony Kroos, é a seleção brasileira. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que o Galo vai lançar nessa sexta-feira uma nova camisa. Isso não é novidade, a terceira camisa em tom de cor de rosa. Vazou na internet nas últimas horas uma imagem de uma suposta camisa que seria essa terceira. Ela é listrada nas cores preta e rosa, tem gola V e faz parte de uma homenagem na campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama. Quero a sua opinião, você gostou da camisa? Entende que essas terceiras camisas precisam ter cores de fato bem diferentes das tradicionais? Eu sou extremamente favorável, acho que os clubes têm nessa oportunidade da terceira camisa de ousar e de gerar mais receitas com vendas desses uniformes. Bora mudar de assunto mais uma vez para falar a respeito do Bahia e o Grupo City com uma atualização interessante. Além de reforços, de formação do elenco, da contratação de um técnico, Grupo City está no mercado de olho em terrenos na cidade de Salvador e adjacências. Tudo para poder construir um moderno e um dos mais amplos centros de treinamento para as categorias de base. O Grupo City vai investir demais na busca por atletas da base. A ideia é que o Brasil, através do Bahia, se torne o grande celeiro de craques de todo o Grupo City. Você sabe que são 12 times espalhados pelo mundo e o Brasil vai ter papel extremamente importante. Tanto isso é verdade que do R$1 bilhão prometido de investimento, 200 milhões estão previstos apenas para infraestrutura, para a construção de CTs, melhoria em estádios, entre outras coisas. Além dos 200 milhões em infraestrutura, são mais 500 milhões com contratações de reforços e 300 milhões para pagamento de dívidas. Quero seguir com um vídeo contando sobre Vojvoda, informação super importante. Técnico argentino que vive os últimos meses do seu contrato com o Fortaleza segue sem responder ao presidente Marcelo Paz se fica ou não para a próxima temporada. No fim do mês de agosto, ou seja, um mês atrás, Fortaleza já deixou bem clara sua intenção de renovar o contrato com o treinador por mais uma temporada. Vojvoda, na oportunidade, pediu um tempo para pensar. Recentemente voltaram a questionar o empresário dele. E aí, qual vai ser a resposta? E por meio do seu agente, o Vojvoda disse que pretende responder apenas ao fim do Campeonato Brasileiro. É mais uma estratégia para ganhar tempo. Ele sabe que o nome dele está super badalado em vários clubes grandes. Corinthians, se o Vitor Pereira não ficar. Atlético Mineiro, dependendo do futuro do Cuca. Vasco, que tem nele uma das principais figuras, todos esses times vão estar de olho no futuro do Vojvoda. Ou melhor, já estão de olho no futuro do treinador argentino, que tem 60 partidas, 27 vitórias, 16 empates e 17 derrotas na atual temporada. Fortaleza é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, somente 4 pontos à frente do Cuiabá. Ainda requer alguma atenção, apesar de ainda estar também na briga por vaga em Libertadores da América da próxima temporada. Minha avaliação sobre o Vojvoda, um dos melhores treinadores no mercado. Se a ideia é buscar um técnico que atua por aqui, o Vojvoda seria uma excelente solução. E você gosta do trabalho do Vojvoda? Use o espaço para comentários e deixe aquilo que pensa. Só para lembrar que o Vojvoda teve várias propostas para deixar o Fortaleza, mas disse não a todas por estar com um contrato. Agora é a hora de tirá-lo do Fortaleza. Se ele renovar esse contrato, você pode ter certeza que não sai tão cedo. Bora falar sobre Bruno Henrique. Atacante do Flamengo, com péssima notícia. O Flamengo anunciou nessa quinta-feira que vai precisar submeter o jogador a mais uma cirurgia. Essa cirurgia está marcada para essa sexta-feira. Você vai lembrar que em junho, num jogo contra o Cuiabá, ele sofreu um rompimento total de todos os ligamentos do joelho. Foram eles: os ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e canto postero lateral. São 3 ligamentos e o tempo de recuperação de 10 a 12 meses. Passados 3 meses de recuperação, o Flamengo constatou que existem fibroses no local operado. E essas fibroses se dão de acordo com o Flamengo pelo longo tempo de inatividade. Qual vai ser a intenção por conta dessa cirurgia, uma artroscopia nessa sexta-feira? Retirar essas fibroses para permitir que o Bruno Henrique volte a ter o movimento completo do joelho. Isso não deve alterar o tempo de recuperação, então segue valendo aquela projeção de 10 a 12 meses de ausência. De qualquer forma, Bruno Henrique não volta antes do mês de abril do ano que vem. Um longo período de recuperação para um atleta com mais de 30 anos de idade que vivia a fase espetacular e negociava com o Flamengo na oportunidade a prorrogação do seu contrato. O vínculo do Bruno Henrique com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro do ano que vem. Quem se deu bem com essa história foi o Pedro, que acabou tendo a oportunidade de atuar como titular e a partir daí virar jogador de seleção brasileira. Quero falar sobre Daniel Alves, que foi alvo de uma enorme polêmica nessa quinta-feira. O time dele no México, Pumas, emitiu
um comunicado afirmando que o Daniel Alves tem um problema no joelho. O texto da postagem dizia o seguinte: Daniel Alves, 2 pontos. Lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A partir daí, a imprensa mexicana passou a especular o risco de o Daniel perder a Copa do Mundo. A gente está a menos de 2 meses da estreia do Brasil no Mundial, a convocação sai no mês que vem. Daniel Alves se apressou para desmentir a notícia publicada pelo próprio time. Por meio do Twitter, o Daniel Alves escreveu o seguinte, abre aspas, não é verdade, tomei uma pancada no treino e por precaução não viajo para o próximo jogo do time dele. E aí o Daniel completa, como falamos no Brasil, vão zicar outro. Então o Daniel Alves se sente alvo de uma zica geral, não só de mexicanos, mas também de brasileiros, assegurando que está bem e que vai para a Copa do Mundo. E eu já vi bastante coisa esquisita e estranha no mundo do futebol, mas um clube emitir uma nota e ser desmentido pelo próprio jogador é a primeira vez. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que o Daniel Alves estava garantido na última Copa do Mundo e acabou se machucando às vésperas do Mundial, acabou perdendo a chance de jogar. Para essa Copa do Mundo a situação para ele já não andava tão boa. No último amistoso, inclusive, o Tite testou o Éder Militão jogando como lateral direito, cogitando a possibilidade de nem convocar o Daniel Alves antes mesmo da notícia dessa suposta lesão. Quero fechar o vídeo, ou melhor, tem mais 2 informações. Quero falar agora sobre o Corinthians e o futuro de Yuri Alberto. Na semana passada, o presidente do Yuri Monteiro Alves assegurou que vai tentar comprar o Yuri Alberto do Zenit da Rússia. O Yuri se empolgou com essa ideia e falou mais a respeito depois de marcar o gol da vitória contra o Atlético Goianiense, vitória por 2-1 nessa quarta-feira. O atacante disse o seguinte, abre aspas, peguei o DNA do clube, desde o primeiro dia me receberam super bem, estou muito grato e feliz no Corinthians. Escutei que o presidente está vendo para eu ficar, espero que dê certo, fecha aspas. Que as tratativas vão existir? Sim, existirão. Nem começaram. Recentemente um diretor do Zenit afirmou que ninguém do Corinthians o procurou para tratar sobre isso. Como o empréstimo só termina na metade do ano que vem, talvez nem exista o anseio, a necessidade de já iniciar essas tratativas. Mas é bom deixar bem claro pro torcedor do Corinthians que essa operação vai ser das mais complexas. O Yuri havia sido comprado pelo Zenit no começo desse ano do Internacional por 25 milhões de euros ou 132 milhões de reais. Hoje nem o Flamengo, que é super milionário, uma condição muito melhor do que a do Corinthians do ponto de vista financeiro, seria capaz de um investimento desse tamanho. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, e se o Zenit fizer um abatimento e aceitar um valor menor? Não costuma ser o caso dos clubes russos. São extremamente severos na hora de negociar. Aí você pode perguntar, mas Nicola, será que não dá para envolver outros atletas na negociação? Acho que pode. Como, por exemplo, os 2 que já estão no Zenit por empréstimo, o goleiro Ivan e o meio-campista Mantuan. Eles foram titulares hoje. Depois, para falar a verdade, eles quase nunca jogam, né? O Ivan joga raramente e o Mantuan tem alguns minutos nos finais das partidas. Hoje eles estiveram como titulares pela primeira vez em bastante tempo e o time perdeu para um rival da capital, algo que não acontecia há bastante tempo. Eu acho que a única alternativa é se o Mantuan e o Ivan arrebentarem daqui até o fim do empréstimo e para o Zenit ficar a impressão de que vale a pena fazer uma troca de 2 atletas por um. Caso contrário, se o Corinthians precisar desembolsar dinheiro, a chance de negociação é praticamente zero. O Corinthians tem feito reforços ou tem buscado reforços sem necessidade de investimento, muito menos investir esses 25 milhões de euros por um atleta que vai muito bem com a camisa do Timão. 17 jogos, 6 gols e 1 assistência. Depois de um início bastante ruim, sem gols, ele se recuperou e vai deixando uma ótima impressão. Agora sim, bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e projetar para vocês quando é que o Verdão deve ser campeão. Que o título é questão de tempo, isso todo mundo sabe. Depois da vitória contra o Atlético Mineiro e o tropeço do Internacional, a chance para os matemáticos subiu para 94%, essa nova projeção para o título do Palmeiras. E agora, com diferença de 9 pontos para o vice-líder Fluminense, o Palmeiras só precisa abrir 1 ponto de vantagem para o Flu e para o Internacional nas próximas rodadas para se sagrar campeão na 35ª, jogo contra o Fortaleza no Allianz Parque. Essa é a projeção que é mais feita por especialistas e também por matemáticos. Imaginando que durante esse período o Palmeiras mantenha essa vantagem, aumente 1 pontinho só e se sagre campeão dentro de casa a 3 rodadas do fim. Queria saber a sua projeção para o título do Verdão. Use o espaço para comentários para dizer quando é que você acha que o Palmeiras será campeão. Se você achar o contrário, que o Palmeiras não conquista o título, também escreva por lá.
Só contar para vocês jogos do Palmeiras daqui até o confronto contra o Fortaleza, para você imaginar se o Palmeiras pode ou não aumentar sua vantagem em relação aos concorrentes. O Palmeiras pega o Botafogo fora de casa, o Curitiba em casa, o Atlético Goianiense fora, o São Paulo em casa, o Avaí em casa, o Atlético Paranaense fora e o confronto contra o Fortaleza. Na teoria, o jogo mais difícil de todos esses é contra o Atlético Paranaense, só que o detalhe é de que esse jogo é o último antes da final da Libertadores, então é natural que o Atlético vá absolutamente com o time em reserva. Então tem mais esse, entre aspas, boi pro Palmeiras, que faz campanha espetacular dentro e fora de casa. Contei para vocês pela manhã que o Palmeiras tem a melhor campanha da história do brasileiro como visitante nesse atual formato. Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Curtiu? Deixa like, se inscreve. A gente se vê um pouquinho mais tarde a partir das 7h30 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!